Vamos efetuar essa divisão por meio do algoritmo usual da divisão. Então, nós vamos dividir aqui 3,84 por 2. O primeiro passo é igualar o número de casas decimais após a vírgula. Nós estamos dividindo um número na forma decimal por um número na forma natural. Então, vamos observar o dividendo. Nós contando aqui o número de casas decimais após a vírgula desse número, nós temos duas casas, né? A casa dos centésimos. Aqui, o meu número está na forma natural. Então, nós vamos igualar o número de casas no sentido de mostrar esse número que está na forma natural da forma decimal e com duas casas decimais também, que é a casa, ele vai parar aqui na casa dos centésimos e aqui também. Então agora sim nós igualamos a quantidade de casas decimais após a vírgula que tem tanto no dividendo da divisão quanto no divisor. E nós fazemos isso justamente para transformar essa divisão aqui, numa divisão equivalente, ou seja, que possua o mesmo resultado. Então, após igualarmos o número de casas decimais após a vírgula, e agora nós temos dois números escritos na forma decimal e na casa dos centésimos, né? Com duas casas após a vírgula. E nós fazemos isso justamente para agora eliminarmos a vírgula com tranquilidade. Por quê? Porque a partir do momento que nós igualamos o número de casas decimais após a vírgula, nós temos um aumento, por exemplo, do dividendo, aqui ele está como 3,84 e agora sem a vírgula aqui ele passa a ser 384, quer dizer, houve um aumento aqui de 100 vezes, né, do dividendo inicial para o dividendo que nós temos agora, 100 vezes. E da mesma forma, o divisor, que era 2, ele passou a ser 200, ou seja, ele aumentou também 100 vezes. Então, esse processo que nós fazemos é justamente para que ocorra isso, né? Nós acabamos de reescrever essa divisão, mas com dividendo e divisor diferentes, né? Na verdade é uma outra divisão. Agora nós podemos dizer o seguinte, que essa divisão é equivalente a essa, ou seja, 3,84 dividido por 2 vai dar o mesmo resultado que se nós dividirmos 384 por 200. Aí, portanto, nós vamos fazer essa divisão sem números que tem vírgula agora, porque usando esse algoritmo usual da divisão, nós temos que contar com tanto dividendo quanto divisor sem vírgula, né? Sem estar na forma decimal. Muito bem, agora é só dividir, né? Então, 384 dividido por 200, vamos colocar aqui uma vezes 200, 200, para 384 sobram 184. Aí, 184 é menor do que 200, né? Então, nós vamos acrescentar um zero aqui, colocamos a vírgula aqui. Aí, nós já sabemos que vai dar 1 inteiro e mais alguma coisinha. Então, 1840 agora, dividido por 200, se 18 dividido por 2 é 9, vamos pensar em 9 aqui, 9 vezes 200 dá 1.800, para 1.840 restam 40 aqui, né? Certo? E aí, 40 é menor que 200, vamos acrescentar um zero aqui de novo para chegar na casa dos centésimos aqui no quociente, não preciso colocar zero nenhum aqui e vou dividir. Então, 400 dividido por 200 vai dar 2, né? Então, são 2 centésimos aqui, vai dar exatamente 2.
Muito bem, então aí nós temos o resultado, ó. 384 dividido por 200 dá 1,92, 1 inteiro e 92 centésimos, que é o mesmo resultado da divisão aqui, que é a divisão que eu quero de fato saber o resultado, ó. 3,84 dividido por 2 vai dar aqui 1 inteiro e 92 centésimos, ok? Ah, mas como que dá o mesmo resultado? É o que, né, nós observamos aqui. Nós estamos transformando aqui essa primeira divisão numa outra divisão, né? Mas essas duas divisões aqui, ó, tanto essa aqui quanto essa, são divisões equivalentes. Elas apresentam a mesma solução. Então, dividir o mesmo quociente, né? Dividir 3,84 por 2 é a mesma coisa que dividir 384 por 200, ok? As divisões são equivalentes, ou seja, possuem o mesmo resultado, o mesmo quociente. É por isso que nós justificamos esse passo aqui, ó, igualar o número de casas e depois eliminar a vírgula, ok? Muito bem. Agora nós vamos dividir um número inteiro, que está na forma natural, 500, por 2,5. Um número não inteiro na forma decimal, né, escrito na forma decimal. Então, para montar a conta, também usando por meio do algoritmo usual da divisão, nós vamos fazer então 500 dividido 2,5. Então agora o procedimento é o mesmo, igualar o número de casas decimais após a vírgula. O divisor tem uma casa decimal após a vírgula, o dividendo está na forma natural, portanto eu vou também colocar aqui, ó, vírgula zero, porque eu estou escrevendo agora o número 500, né, na forma decimal, 500,0. E nós, ao compararmos aqui a quantidade de casas decimais após a vírgula, nós temos uma casa tanto no dividendo quanto no divisor. E nós fazemos isso justamente para ter a possibilidade agora de eliminar a vírgula. E eliminar a vírgula no sentido de mostrar uma divisão equivalente a essa daqui. Equivalente por quê? Porque na verdade nós temos um aumento no dividendo e no divisor, e esse aumento é da mesma maneira, né? Tanto que nem, por exemplo, aqui no dividendo, o número que eu estou dividindo é o 500, né? Na minha continha aqui está o 500, mas eu passei com esse processinho aqui, ó, fazendo isso tudo aqui, igualando o número de casas, eliminando a vírgula, nós estamos aqui, o dividendo era 500 e passou a ser 5.000, ou seja, aumentou aqui 10 vezes, certo? Agora o divisor também, de 2,5 aumentou para 25, ele também aumentou 10 vezes. Então, fazendo esse passo a passo, é isso que a gente acaba encontrando, um aumento no dividendo e o mesmo aumento no divisor. Isso faz com que eu, a partir de agora, resolva uma divisão sem o uso da vírgula, até porque pelo algoritmo usual eu não encontro possibilidades de resolver a divisão com números envolvendo a vírgula aqui. Então, com essa estratégia, eu acabo fazendo uma conta de dividir envolvendo dividendo e divisores diferentes dos iniciais, porém, eles aumentaram igualmente aqui. Então, nós temos duas divisões aqui equivalentes. Dividir 500 por 2,5 é a mesma coisa que dividir 5.000 por 25. Então vai dar o mesmo resultado, é o mesmo quociente. E aí nós vamos fazer a divisão, ok?
Então, 5.000 dividido por 25, vamos começar aqui, ó, com 50. 50 dividido por 25 dá 2, né? Então, 2 vezes 25, 50. Resto 0. Esses 2 zerinhos aqui, vou baixar aqui e, pelo algoritmo, nós colocamos aqui no quociente. Então, o resultado de 5.000 dividido por 25 é 200. E também podemos afirmar que, pelo fato dessa divisão ser equivalente a essa, podemos afirmar, portanto, que 500 dividido por 2,5 também dá 200. Certo? É o mesmo resultado. Ok? Bom, agora nós vamos dividir dois números aqui, ó, que representam quantidades não inteiras, e os dois agora estão na forma decimal. Dividendo na forma decimal e divisor. 12 inteiros e 172 milésimos dividido por 3 inteiros e 4 décimos. Então, assim, nós também vamos efetuar pelo algoritmo usual. Então, vamos montar a continha aqui, ó. Dividido por 12,72 dividido por 3,4 e vamos fazer o passo a passo para igualar o número de casas. Então, o meu número aqui, o dividendo, tem 3 casas após a vírgula, né? Ele para na casa dos milésimos. Aqui o divisor tem uma casa após a vírgula, ele para na casa dos décimos. Então nós vamos igualar o número de casas colocando 2 zerinhos, por quê? Porque agora nós podemos contar 1, 2, 3 casas após a vírgula. Eu estou dividindo um número na casa dos milésimos aqui, né? E por um outro número que também está na casa dos milésimos, ó, 1, 2, 3 casas após a vírgula. Bom, e esse processo a gente faz por qual motivo? Como nós já falamos aqui, justamente para escrever uma divisão equivalente a essa, que me proporcionará o mesmo resultado, e aí eu consigo, então, usar o algoritmo usual, que é esse estilo de fazer a conta, desde que aqui, ó, após igualar o número de casas, após a vírgula, eu elimine a vírgula. Elimine a vírgula no sentido de escrever essa divisão aqui, ó, só usando números na forma natural. 12.172 dividido por 3.400, que dará o mesmo resultado, o quociente, né? Será igual como se eu dividisse 12,172 por 3,4. Então, dividir 12 inteiros e 172 milésimos por 3 inteiros e 4 décimos é a mesma coisa, quer dizer, vai me dar o mesmo resultado que dividir 12.172 por 3.400. São divisões equivalentes, até porque também houve um aumento aqui, ó, de 12 inteiros, né? De 12,172, um pouquinho mais do que 12, para 12.172, houve um aumento aqui de 1.000 vezes. O número aumentou aqui, esse número aumentou 1.000 vezes para chegar até esse. E, proporcionalmente, ou seja, da mesma maneira, ó, esse número 3,4 também aumentou 1.000 vezes. É isso que me dá a possibilidade de fazer uma conta usando o algoritmo usual da divisão, somente com números inteiros, né? Essa divisão é equivalente a essa no sentido de proporcionar o mesmo resultado, ok? Muito bem. Então, agora é só dividir, né? Vamos lá então. Quantas vezes, vamos lá, 12.172 dividido por 3.400, nós vamos colocar aqui, vamos estimar aqui 3, né? 4 já passaria, tem que ser 3. Então, 3 vezes 3.400, vamos fazer aqui a continha,
3.400 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. 10.200. Então, a gente vem aqui. Vamos tirar aqui 10.200 de 12.172. Então, aí nós vamos ter 2, 7, 1, 2. Opa! 2, 7. Opa, deslizei aqui. Aqui fica o 1, né? Fazer a troca aqui. 11 menos 2, 9. Aqui 1. 1. E aqui 0. Então, dá 1.972. E aí, como 1.972 é menor que 3.400, vamos acrescentar aqui um 0 e colocar uma vírgula, né? Muito bem. Até esse riscou aqui com a caneta, mas não tem problema. Acrescentar um 0 e colocar vírgula. Aí nós temos 19.720 dividido por 3.400. Seria 5 aqui. 6 acho que já passaria, né? 6 vezes 3.400. 6 vezes 4, 24. Passaria, daria mais que 20.000. Então teria que ser 5 aqui. Então 5 vezes 3.400. Vamos fazer a continha aqui. 3.400 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. 17.000. Então, 5 vezes 3.400 dá exatamente 17.000. Vamos ver a diferença. Vai dar 0. 2, desconsiderem esse rabisquinho aqui, tá? Que escorregou a caneta, não tem nada a ver com vírgula, nada, escorregou mesmo. Aqui ficou 7, 9 menos 7, 2 e 1 menos 1, 0. Só lembrando aqui que também eu havia deslizado aqui na continha, então por isso que aqui é o 1, tá? Só para não cortar o vídeo aí pela metade. Bom, muito bem, aí restou 2.720, que é menor que 3.400, então nós vamos fazer o quê? Acrescentamos um 0 aqui, não precisa nem colocar 0 e nem vírgula mais, né? Porque já temos a casa decimal, agora nós vamos atingir aqui a casa dos centésimos, que é a segunda casa após a vírgula. E 27.200 dividido por 3.400 dá exatamente, se eu for fazendo as estimativas e as continhas, né? Então, 6, se eu colocar 6 aqui, 6 vezes 3, 18, é pouco. Se eu colocar 7, 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4 aqui, 28, vão 2. 7 vezes 3, 21, mais 2, 23, é pouco ainda. Então, você vai fazendo a continha, as estimativas. Vamos colocar o 8. 3.400 vezes 8. Vamos ver se é isso mesmo. 3.400 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 3 fica 2 e vão 3, né? 8 vezes 3, 24. Mais 3, 27. Então dá exatamente, 8 vezes 3.400 é exatamente 27.200. Portanto, o resto é 0, né? Essa divisão proporcionou aí um número decimal exato e, portanto, 12.172 dividido por 3.400 dá 3,58, 3 inteiros e 58 centésimos, que é igual ao resultado dessa divisão, que é a divisão que nós queremos saber o resultado, né? Então, 12,172 dividido por 3,4 vai dar também 3,58, 3 inteiros e 58 centésimos, ok? Já que numa divisão equivalente, que não envolvia escritas numéricas na forma decimal, eu também cheguei nesse mesmo resultado, ok? E é isso.
O objetivo aqui dessa aula, dessa videoaula, né, é justamente abordar o uso, né, a divisão, como efetuar a divisão por meio de algoritmos usuais da divisão e usando formatos numéricos, escritas numéricas na forma decimal. Sabemos que, se porventura você quiser também transformar em qualquer operação, transformar os números decimais em fração, para daí resolver as operações num formato fracionário e depois no resultado, após obter o resultado, transformar num formato decimal, também pode, né? Aí você mesmo escolher a maneira como você pode trabalhar. O objetivo dessa videoaula foi esclarecer esse passo a passo, esse mecanismo da divisão usando aí, que envolve os números decimais, ok? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado aí pela atenção.